Imagine um homem sentado no banco de um ônibus velho, olhando pela janela em um dia qualquer. Do lado de fora, um carro importado passa devagar. Os olhos do homem acompanham o movimento. Ele não diz nada, mas dentro dele, algo morre um pouco mais. Aquilo não é só um carro. É um lembrete cruel de tudo o que ele ainda não conquistou. Maquiavel, se estivesse sentado ao lado dele, talvez dissesse: os homens não desejam apenas o que é útil, desejam o que os faz parecer poderosos aos olhos dos outros. E é exatamente isso que o carro representa no imaginário masculino. Não é só um bem. É um trono sobre rodas, uma coroa cromada, a prova simbólica de que você venceu, de que você pode, de que você vale. Mas o problema começa quando esse trono é inalcançável. Quando você trabalha 10 horas por dia, sustenta uma casa, paga contas, mas ainda assim é engolido pela vergonha de não dirigir o carro certo. Não importa se você é honesto, esforçado ou leal. Se não tem aquele carro, você se sente pequeno, incompleto, fracassado. Essa é a dor que muitos homens carregam em silêncio. Uma dor que ninguém fala, mas que consome por dentro. A cada buzina, a cada propaganda de SUV, a cada amigo que posta a chave de um carro novo no Instagram, o buraco aumenta. O Pequeno Príncipe dizia: o essencial é invisível aos olhos. Mas o homem moderno foi treinado para ver apenas o visível: o carro, a casa, o título, a mulher bonita. E assim, sua identidade vai sendo corroída, substituída por símbolos que ele não controla. Ele se torna escravo daquilo que queria possuir. Um servo da imagem. Maquiavel diria: a aparência é tudo, pois os homens julgam com os olhos, mas também advertiria: quem não conhece a si mesmo, não governa nada. O problema não é querer o carro, é se tornar emocionalmente refém dele. É permitir que a ausência de um objeto determine o valor da sua existência. E nós fomos condicionados assim, desde pequenos, com carrinhos na mão, com comerciais mostrando que sucesso tem motor potente e bancos de couro. Mas isso é uma armadilha. É como a rosa do Pequeno Príncipe. Bonita, perfumada, mas cheia de espinhos. A mídia cria um ideal inalcançável. E o homem passa a vida correndo atrás disso. Perde tempo, saúde, conexões reais, tudo por um ideal que talvez não traga sentido algum quando for finalmente alcançado. Porque o que você realmente quer não é o carro. É o respeito que imagina que ele trará. É a sensação de ser visto, de ser validado, de ser admirado. Mas aqui vai a verdade brutal. Se você precisa de um carro para se sentir valioso, então você já perdeu. Maquiavel sugeriria: conquiste o poder, sim, mas não se deixe seduzir pela casca. Use os símbolos, mas não seja usado por eles. Porque o verdadeiro poder é aquele que você leva no olhar, na postura, na palavra. É aquele que não precisa ser explicado. É o que faz os outros notarem você antes mesmo de saberem seu nome. Esse é o poder que você constrói de dentro para fora. E enquanto você não enxergar isso, vai continuar se sentindo um lixo cada vez que um carro importado passar. Mas o dia em que você acordar e entender que é mais valioso do que qualquer máquina, é o dia em que você finalmente começa a dirigir a própria vida. Maquiavel, se estivesse aqui, nos olharia com aquele olhar penetrante e frio que atravessa a alma. Sentaria diante de nós, em silêncio, enquanto observaria atentamente um homem comum, parado na calçada, encarando um carro dos sonhos passar devagar diante dos seus olhos. Esse homem, com os ombros caídos e as mãos nos bolsos, não vê apenas um carro. Ele vê um lembrete cruel de tudo o que não conquistou. Um espelho que reflete não só sua realidade econômica, mas sua sensação de invisibilidade social. Ele se sente um fracassado, não porque não tem o carro, mas porque, no fundo, acredita que não tem valor. Maquiavel falaria com frieza: o poder está onde os símbolos vivem. Se deixas que um carro dite teu valor, és escravo de um sistema que jamais te libertará. Esse é o cerne da dor masculina moderna. A obsessão silenciosa com símbolos que, supostamente, definem o homem. O carro virou templo, um altar de validação. Cada curva aerodinâmica, um grito de venci. Cada ronco de motor, uma humilhação para quem observa da calçada. E é nesse exato ponto que Maquiavel, o Pequeno Príncipe e as 48 leis do poder se entrelaçam. O Pequeno Príncipe diria: o essencial é invisível aos olhos. Mas o homem moderno foi educado a não enxergar o essencial.
Foi treinado para idolatrar o visível, o palpável, o instagramável. Quantos homens você conhece que não choram pelos filhos, mas chorariam por um risco na lataria de um carro novo? Quantos se matam em silêncio para trocar de carro e continuam vazios quando entram no banco de couro? Essa dor é invisível, mas ela está corroendo a virilidade, a autoestima e a espiritualidade do homem comum. A mídia, as propagandas, os influencers, todos repetem a mesma mensagem maquiavélica disfarçada. Você não é nada até ter algo. E o carro é o símbolo supremo desse algo. O homem não percebe, mas está preso em um jogo de validação. Trabalha 10 horas por dia. Sacrifica tempo com a família. Aguenta humilhações no trabalho. Para quê? Para o sábado à noite, poder dirigir pelas ruas com um carro que diga ao mundo: olhem para mim, eu consegui, me respeitem. Mas a verdade sombria é que ninguém se importa. E pior, o próprio homem sabe disso. Lá no fundo, quando ele se senta no carro silenciosamente à noite e olha para o volante, sente um vazio que nem o som do motor preenche. É aí que Maquiavel voltaria à cena, cruzaria os braços e falaria: se teu valor depende do olhar dos outros, nunca será dono de ti mesmo. És servo de cada opinião. E essa servidão é o verdadeiro fracasso silencioso. Um homem que não vive para si. Um homem que mede sua existência pelos olhos alheios. Um homem que poderia construir um legado, mas troca isso por um bem depreciável. O carro, nesse contexto, não é luxo, é prisão. E há uma perversidade nisso. A sociedade aplaude esse comportamento. Revistas o incentivam, comerciais te seduzem, até seus amigos te pressionam. É uma conspiração silenciosa contra a sua autonomia. E você, homem comum, é a vítima perfeita. Só que agora você sabe. E como diria Maquiavel, o homem sábio não luta contra a corrente. Ele aprende a remar nela com astúcia. Isso não quer dizer renunciar ao sucesso ou aos bens materiais, mas redefinir os símbolos que você venera. Não queira um carro para provar algo. Queira um carro como ferramenta de liberdade. Não queira dinheiro para se mostrar. Queira dinheiro para se tornar livre, porque a liberdade verdadeira começa quando você não precisa mais parecer nada, quando o silêncio da sua mente vale mais do que o barulho do motor, quando o respeito que você sente por si mesmo vale mais do que a opinião de estranhos num semáforo. Na parte final, vamos expor o caminho prático, a ação interna, o plano invisível para romper com esse ciclo e finalmente restaurar o valor legítimo de um homem. Se você sentiu essa dor, espere a parte 3. Ela vai te entregar mais do que respostas. Vai te entregar uma nova visão de mundo. E como sempre, se isso tocou você, compartilhe. Outros também estão na calçada. E talvez essa mensagem seja a chave que eles precisam para sair dali. O homem que aprendeu a ver a verdade por trás dos símbolos começa, enfim, a se libertar. E é nesse momento, quando ele finalmente entende que o carro não é um trono, mas uma algema disfarçada, que o verdadeiro caminho começa a surgir diante de seus pés. A dor ainda lateja, mas agora ela tem nome. E quando você nomeia uma dor, você enfraquece o poder que ela tem sobre você. Maquiavel nos ensinaria que o primeiro passo do poder é ver a realidade como ela é, e não como você gostaria que fosse. O homem que não tem o carro dos sonhos, mas tem consciência de sua prisão mental, já está mais livre do que aquele que acelera um esportivo com o coração vazio. Você não precisa destruir o sistema. Precisa deixar de se curvar diante dele. Comece olhando para o que você venera. Quais símbolos te fazem sentir inferior? Quais imagens nas redes sociais te fazem questionar seu valor? É aqui que começa a guerra invisível. Não é contra um governo. Não é contra um chefe. É contra a ideia falsa de que você vale o que tem. E aqui entra o ensinamento do Pequeno Príncipe, em contraste direto com as 48 leis do poder. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Você cativou, ao longo dos anos, a ideia de que precisa provar algo para o mundo. Você deu atenção, tempo e energia para um símbolo, o carro, que hoje te controla. Mas se foi você quem alimentou essa ideia, também é você quem pode deixá-la morrer de fome. Pare de dar audiência ao que te destrói. Quando você começa a cultivar outras referências, a dor se dissolve. Um exemplo simples. Leia biografias.
Veja como os grandes homens construíram impérios com o que tinham. Musashi venceu 60 duelos, muitos com armas improvisadas. Mandela ficou 27 anos preso sem perder sua visão. Você vai deixar que um financiamento em 60 vezes dite seu valor? Claro que não. Você é mais do que o que dirige. Você é o que inspira. Você é o que constrói no silêncio. Você é o que levanta mesmo sem aplausos. Você é o que permanece firme quando tudo parece ruir. E mais, você é o que pensa, o que alimenta com ideias, o que planta com disciplina, o que sonha com propósito. A partir de agora, cada vez que um carro passar e você sentir aquele aperto, transforme isso num lembrete, não de escassez, mas de visão. Eu não preciso disso para me validar. Repita isso quantas vezes forem necessárias. Você vai perceber algo extraordinário. Quanto mais você solta a necessidade de provar, mais as coisas vêm até você. Porque o mundo respeita o homem que não mendiga validação. A Lei 34 das 48 Leis do Poder afirma: seja real com seu estilo. Haja como um rei para ser tratado como tal. E um rei não precisa mostrar seu cavalo de guerra para que o respeitem. Ele é respeitado pelo que carrega nos olhos, nas palavras e nas decisões. Sua presença comanda. E essa presença nasce no momento em que você escolhe parar de correr atrás da próxima coisa que te fará parecer bem. E começa a construir a si mesmo por dentro. A vida não muda quando você compra um carro. Ela muda quando você assume que seu valor é inegociável. E o mais bonito é que esse valor só aumenta quando você se torna útil para o mundo. Você quer um carro de luxo? Ajude outros homens a saírem da escassez emocional. Você quer liberdade financeira? Aprenda algo que resolva o problema de outras pessoas. Você quer respeito? Seja o primeiro a viver com princípios, mesmo quando ninguém mais os tem. É isso que muda tudo. No final da vida, ninguém se lembrará do carro que você teve, mas vão lembrar se você foi íntegro, se você protegeu os seus, se você viveu com coragem. Maquiavel sorriria, agora, não com sarcasmo, mas com respeito. Porque veria diante de si um homem que entendeu o jogo e decidiu jogar com sabedoria. O pequeno príncipe colocaria a mão no seu ombro e diria: foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante. Você não precisa mais dedicar tempo ao carro dos outros. Agora é hora de cuidar da sua própria semente, cultivar sua mente, afiar sua presença, resgatar seu silêncio, voltar a olhar no espelho e ver um homem de verdade, que sangrou por dentro, mas que nunca mais vai rastejar por símbolos baratos. Esse é o novo você. E agora que chegou até aqui, se inscreva no canal. E curta o vídeo. Não porque alguém te pediu, mas porque você sente que esse conteúdo fala com algo que estava adormecido dentro de você. E isso é o começo da sua liberdade.